Porquê que chegas à competição e não consegues ser tão bom como és nos treinos? Então, vou explicar isto aqui de uma maneira muito simples para que tu percebas o que é que pode estar a acontecer. Pegando no exemplo do pádel. Muitos atletas chegam ao pádel com o intuito de fazer algum exercício físico, depois aquilo até acaba por ser divertido, alguns também gostam da componente de socializar lá, porque é muito agradável, é um desporto até fácil, que tem alguma facilidade em ser aprendido. E o que é que acontece? Muitos atletas começam a jogar as primeiras aulas, depois começam a fazer os primeiros jogos entre amigos e a uma certa altura acham que já estão preparados e até são incentivados a entrar em torneios. E chegam aos torneios e percebem que não conseguem fazer nada daquilo que eles fazem nos treinos. Percebem que, caramba, como é que eu nas aulas faço isso? Em jogos amigáveis eu até consigo impor o meu jogo, e chegam aos torneios e perdem consecutivamente. Depois até percebem que começam a procurar alguma ajuda, alguns livros motivacionais, vídeos, e por acaso eu até tenho atletas que chegaram até mim através de podcasts e vídeos que foram vendo meus no YouTube a falar sobre o treino mental para atletas. E percebem que mesmo só ouvindo esses vídeos e esses áudios, que não foi suficiente para eles conseguir ajudar a mudar a sua forma de ser em jogo. Mesmo assim, não conseguiram ter ali um ponto de viragem. E depois, pronto, até chegaram até mim e falamos e começamos a fazer um treino mental mais direcionado para cada um deles, porque o treino mental, de uma forma geral, muitas regras, leis, entre aspas, da competição funcionam para todos, mas muitas outras têm que ser individual. O que funciona para um não funciona para o outro, e é preciso ter isso muito em atenção, devido a crenças, devido à educação, devido à genética, devido à nossa fisiologia, tudo tem que ser adaptado. Então, alguns começamos a trabalhar e após eles perceberem, entenderem a sua mente, como é que a sua mente funciona, o ponto de viragem começou a acontecer. E com esta compreensão, o que é que mudou? Eles mudaram a sua forma de ver as competições. Deixaram de se preocupar com o adversário, deixar inclusive de ver o adversário como um amigo, né? Aquela parte do pádel tem muita componente social, e quando chega um torneio, ai amigo, estão ali a fazer festas e a brincar uns com os outros e a falar na palhaçada, a beber um copo. Começaram a encarar isso de uma forma diferente, deixaram inclusive de ter pena quando jogam contra adversários mais jovens, porque às vezes também acontece isso. Um atleta joga muito bem frente a um adversário que é da sua idade, mais ou menos, que tem o seu nível de jogo, mas se lhe aparece à frente um jovem a jogar bem, mas com uma idade inferior à sua, isso também acontece, que existe ali algum desequilíbrio mental e faz com que até se olhe para esse adversário com uma certa pena e uma certa empatia, que pode levar-te a fazer com que tu percas a competição. Com esse ponto de viragem, com essa compreensão sobre a sua mente, também começaram a ter uma concentração mais apurada, uma mudança do foco, deixaram-se de se preocupar com a aprovação das pessoas, inclusive do próprio parceiro, porque aprenderam a gerar e a criar expectativas ou não, né? É importante também, como o pádel é um jogo que se faz em dupla, que se compreenda bem que tipo de parceiro temos ao lado, que tipo de perfil é o nosso e o dele, e que se alinhe ali umas expectativas, não é? E esse ponto de viragem muitas vezes também é o não criar expectativas, é não ir para um jogo a dar muita mais importância do que dás a um treino. E tu se me perguntas, mas não é mais importante? Quem trabalha comigo sabe que tudo é importante. Se tu jogas e treinas com muita intensidade, quando tu vais chegar à competição, tu vais fazer igual.
Se tu tens muita pouca intensidade nos treinos, tu chegas à competição e não vais estar habituado a esse tipo de intensidade. Então, se o teu adversário é intenso a jogar e tu não estás habituado a isso, também vai cobrar. Portanto, tudo é importante. É importante também ter um ritual de pré-competição, um ritual durante a competição, em todas as pausas no paddle é importante saber como é que tu vais utilizar cada final de ponto. Existe um ritual de uma pausa vencedora, uma pausa mental vencedora. E também é importante teres um ritual pós-competição. E quem faz este tipo de trabalho percebeu todas estas mudanças e o quão importante é, e foi, e continua a ser, pôr isto em prática. Aprenderam também a utilizar os recursos, porque o nosso corpo, a nossa fisiologia dá-nos ali um perfil de análise comportamental, em que pode ser oral, esquizoide, o rígido, o masoquista, e todos estes, toda esta análise, todos estes perfis têm recursos, e é muito importante muitas vezes saber utilizá-los e saber abdicar de alguns destes recursos quando está em jogo, porque, por exemplo, o oral, e não vou aqui aprofundar muito isto, se tu quiseres saber mais sobre isto, tenho vídeo no YouTube onde tu podes ir aprofundar sobre cada perfil e o que o teu corpo diz sobre ti. Mas, por exemplo, o oral, que é aquele atleta que gosta muito de socializar e de comer, tem que compreender e tem que ter um tipo de postura diferente, quase como uma recompensa, saber que no final vai estar com os amigos e que vai comer aquilo que ele gosta. Temos que ativar aqui uma série de coisas que para ti neste momento pode estar a parecer muito estranho, mas que depois de tu entenderes isso vai fazer todo o sentido. Então, conclusão, às vezes tu não consegues jogar como treinas porque não sabes como é que a tua mente funciona, não sabes direcionar a tua mente para o sítio certo. E o que eu te recomendo é que, obviamente, tu faças um treino mental. Eu sou Leninha Sendim, sou treinadora mental de atletas, de pais de atletas, e recomendo que, se isto está a acontecer contigo, provavelmente está a faltar-te aí um treino, que é o treino mental. E após, às vezes, a primeira sessão, faz-te logo ali um clique do realmente era isto que estava a acontecer, e percebes rapidamente aquilo que estavas a fazer de forma errada, ok? Portanto, pensa, analisa os teus jogos, analisa as tuas competições, analisa os teus treinos e percebe o que é que te está a acontecer. Se tu perdes para ti mesmo, para a tua mente, ou se tu perdes porque realmente o adversário é mais forte e tens que adquirir mais habilidades e competências. E se for isso, está tudo bem, vai ajustando e vai vendo o teu treino, se estás a fazer um bom treino, se estás a evoluir. Mas lembrando sempre que na competição 90% é mental. E se a tua mente não estiver à altura, o teu adversário pode estar.